Salve galera, eu sou Fernando Bezerra, colunista da coluna Portas da Percepção, no Rempadão, toda quinta-feira às 22 horas, um vídeo, um texto, um debate sobre substâncias psicodélicas. Há mais de 5 anos aí fazendo esse debate e trazendo as informações e discussões aí para o Rempadão. Hoje não vai ser diferente, né? A minha ideia é trazer um debate sobre a psicoterapia com psicodélicos. Mas existe psicoterapia com psicodélicos, muita gente se assusta, acha esquisito quando eu falo desse assunto, e assim, é compreensível numa sociedade absolutamente não só preconceituosa, como pouco conhecimento sobre esse tema, como é atualmente, na atual sociedade. Mas os psicodélicos eles foram usados há milênios, há milhares de anos, com essa finalidade de tratamento da saúde mental, como um instrumento, né, das sociedades originárias para contribuir para a melhoria da saúde mental de um conjunto de sujeitos, aliado, claro, lado a lado, né, como era nas sociedades tradicionais, ao seu uso religioso e da religiosidade. Mas a sociedade ocidental, cheia de preconceitos, de problemas com o êxtase, né, particularmente, ela vai demorar muito a perceber esse potencial, o potencial dessas substâncias no tratamento do sofrimento mental. E alguns autores, como Rick Doblin, né, consideram que um dos importantes usos que começa a ser feito de substâncias psicoativas, visando esse potencial e dando essa relevância também à experiência espiritual, né, é o uso do óxido nitroso, e um dos primeiros autores que vai fazer esse uso é William James, que foi um dos pais da psicologia moderna. Então a gente está falando do início do século passado. E ele vai escrever um livro relatando essas experiências dele, que só foram fundamentais então no início da psicologia moderna. Mas várias pesquisas continuam a partir daí, pessoas começam a fazer esse uso, tentam entender, né, as substâncias psicodélicas, mas mais particularmente depois da síntese da dietilamida de ácido lisérgico do LSD, em 1938, pelo químico suíço Albert Hofmann, que essas pesquisas vão realmente começar a ampliar em número e importância, em relevância. Mas eu falei em 1938, mas é só em 1943, no famoso abril de 1943, que o Albert Hofmann vai conhecer os efeitos psicoativos do LSD, mais particularmente no dia 16 de abril, e depois, 3 dias depois, no dia 19, voluntariamente ele vai usar o LSD para tentar descobrir se era aquela dose em microgramas minúscula que teria tido efeito nele, né? O que foi o uso que ele não tinha certeza, foi na verdade um acidente, né? Quando ele fazia uma pesquisa, né, com o LSD, que ele vai descobrir esses efeitos psicoativos. Em 1947, a gente vai ter o Stoll publicando a primeira pesquisa, né, que foi feita com LSD. Também o Stoll também trabalhava na Sandoz, e ele vai fazer então uma primeira pesquisa publicada com pessoas, né, já com LSD. Esse uso rapidamente ganha campo, e na década de 50 a gente vai ter um monte de pesquisa já pensando na psicoterapia. O Hoffman já tinha notado, né, quando ele faz esses usos, quando descobre o efeito do LSD, que claramente essa substância tinha um potencial na psicoterapia, na melhoria e de um modo a acelerar o tratamento psicoterapêutico e da psicanálise. E quando a gente tem esse boom das pesquisas nos anos 50, os pesquisadores começam a olhar que essas substâncias psicodélicas, seja o LSD, seja a psilocibina, seja a mescalina e por aí vai, tem um grande potencial para ajudar nos tratamentos dos transtornos mentais. Agora, a gente vai começar a ter alguns problemas em algum tempo depois, né? Algumas pessoas atribuem um problema nessas pesquisas quando começa na década de 60 um psicólogo, né, a fazer as pesquisas em Harvard com psilocibina, né, que é o princípio ativo dos chamados cogumelos mágicos. Esse psicólogo, Timothy Leary, que vai fazer essa pesquisa com vários outros pesquisadores de grande nome, né, como Ralph Metzner e Richard Alpert, essas pesquisas, ele não estava preocupado só em tratar um transtorno mental. O Timothy Leary estava preocupado já em potencializar a saúde mental, em promover a autonomia, em promover a autodeterminação das pessoas que participavam dessa pesquisa. Portanto, quando ele vai fazer isso, ele vai acabar promovendo também, né, conjuntamente,
um certo enfrentamento ao status quo, ao modo de se comportar e agir em uma sociedade que era, em grande medida, hipócrita, violenta e tinha uma série de problemas. Então, esse novo modo de pensar, de agir, de se comportar, vai rapidamente se associar à contracultura, culturas que estavam enfrentando, fazendo um enfrentamento desse tipo de sociedade, né, autoritária, hipócrita e problemática. E quando autoridades que começam a observar essas pesquisas, esses modos de uso, que começam a extrapolar o ambiente acadêmico, isso começa, claro, a gerar um grande problema, né, por assim dizer, para essas autoridades, essas personagens, né, que detinham poder econômico e político. Então, esse tipo de pesquisa, mais do que as pesquisas que visavam tratamento, começam a criar um conflito, né, a não produzir, né? Essas pessoas acabam produzindo um conflito com esse tipo de pesquisa do Timothy Leary, mas certamente não foi essa a razão da proibição dos psicodélicos algum tempo depois, né? Na verdade, o LSD é primeiro proibido nos Estados Unidos no final da década de 60, e em 1971, efetivamente, que a gente vai ver uma internacionalização da proibição de um grande conjunto de substâncias psicodélicas. E essa internacionalização ela vai responder, na verdade, a um conjunto de ações de resistência de toda uma cultura, de toda uma contracultura. Então, é um modo de criminalizar pessoas. É um modo de criminalizar aquelas pessoas que queriam fazer um enfrentamento ao status quo. Voltando às pesquisas, né? Então, depois, quando isso acontece, essa proibição, não só do LSD, mas também de outros psicodélicos, não há uma separação entre o que seria o uso recreativo e o uso terapêutico, seja pelos psicólogos, seja pelos médicos, seja por outros terapeutas. Tudo é associado. Então, você tem uma proibição, quando você tem a proibição, né, do uso recreativo, você tem a perda de incentivo econômico para as pesquisas terapêuticas, você tem a proibição de várias pesquisas, né, o encerramento de várias pesquisas, e igualmente você tem uma série de barreiras que são impostas para que essas novas pesquisas sejam conduzidas, até que você sobre com pouquíssimos pesquisadores que têm efetivamente o direito, né, de fazerem, de portarem, de carregarem, de fazerem essas pesquisas com essas substâncias então proibidas. E a gente tem uma proibição aí que vai atrasar em quase 40 anos as pesquisas com psicodélicos, deixando muita gente que está em sofrimento, que poderia ter um modo mais adequado para tratar esse sofrimento, à revelia, né, a revelia não, à mercê, né, de um vazio de pesquisa, de um vazio de terapêuticas, né, que poderia ter sido produzida. Mas depois, quando você tem essa proibição, aparece uma nova substância que vai interessar um conjunto de pesquisadores. A gente está falando do metileno dioximetanfetamina, do MDMA, né, conhecido na rua como êxtase, mole, né, e depois também como bala, né, como MD. Agora, o MDMA, na sua forma original, não estou falando do êxtase de rua, que tem uma série de adulterações. Ele começa a ser pesquisado, mas ele já tinha sido sintetizado lá em 1912, há muito tempo atrás. Mas se usa redescoberto, né, principalmente pelo Alexander Shulgin. E o Léo Zeff, que é um psicólogo, ele se interessa muito por essa pesquisa, né, quando ele é apresentado ao MDMA, e ele vai rodando os Estados Unidos mostrando para uma série de terapeutas, né, aquele uso e a importância, olha como é que pode melhorar o tratamento que a gente faz com as pessoas. Então, só que é uma nova preocupação, porque ele não queria, nem esses terapeutas queriam, que essa substância fosse também proibida. Então, eles não queriam gerar um alarde geral pela mídia, porque eles já estavam vendo que na década de 60 já tinha estourado o que a gente chama de guerra às drogas. Desde do início do século passado, isso começou a se construir. Mas na década de 70, isso é radicalizado completamente. As guerras são um grande inimigo, né, da América, na verdade, dos Estados Unidos e também de outros países, pela via da internacionalização pela ONU. Então, a gente tem depois a proibição, acaba aparecendo, né, o uso de MDMA relacionado à terapia, à psicoterapia, e o MDMA também é proibido, também essas pesquisas psicoterapêuticas. E aí você vai ver, né, muito tempo depois, já perto dos anos 2000, começam a aparecer novas pesquisas, né, com essas substâncias. O Rick Strassman vai ser uma importância central,
né? O MAPS também, que é criado em 1986, que é o Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies nos Estados Unidos, e depois vai para o Canadá também, o MAPS. Então, o MAPS vai financiar várias pesquisas também com psicodélicos. A partir de então, ele vai tentar fazer esse movimento, né, para tornar novamente essas substâncias acessíveis à terapia, à psicoterapia, né, à prescrição médica e ao tratamento multiprofissional interdisciplinar. Agora, o que vai acontecer, né? A gente vai ter, então, na chegada dos anos 2000, um aumento considerável dessas pesquisas, e cada vez mais elas chegam ao mainstream, e a gente já tem hoje pesquisas com, por exemplo, com LSD, né, para pacientes com ansiedade em casos de doenças terminais, principalmente câncer, né, em estágio avançado. E essas pesquisas mostraram, em primeiro lugar, que é seguro fazer uso de LSD numa psicoterapia em um estudo experimental. Então, isso tem uma grande importância, né? Os resultados foram muito bons além disso, mas a principal importância desse tipo de estudo, que é o estudo de fase 1, né, do ponto de vista clínico, é mostrar a segurança daquela terapêutica para que possa ser feita em um conjunto maior de seres humanos e, portanto, mostrar e comparar com outros tratamentos para a gente ver qual é o mais eficaz, qual é o mais eficiente e qual pode ser utilizado, né, em determinados casos. Por exemplo, quando o tratamento é refratário a outros medicamentos, a outros modos de terapia, e aí a gente vai estudando esses fármacos, né? Agora, uma grande revolução, né, nesses tratamentos, um grande avanço, são as pesquisas com o MDMA e também com psilocibina. Com o MDMA, né, a gente o Mithofer, né, foi observar o seguinte, que o MDMA para o estresse pós-traumático, o transtorno de estresse pós-traumático, é uma ferramenta inacreditável, com resultados muito bons. Né? Uma pesquisa que ele fez, 80% dos pacientes que usaram MDMA e tinham transtorno de estresse pós-traumático, depois não se encontravam os critérios para diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Né? Isso é um resultado incrível. O grupo controle, só 25% desses pacientes não encontraram mais esse critério. As medicações que são dadas hoje, alguns estudos mostram resultados inconclusivos nesse tratamento, mas são prescritas. E esse resultado de 80% é realmente algo incrível, né? Então, a gente tem muito que avançar nessas pesquisas. Elas têm um grande avanço. No Brasil tem uma grande importância. A pesquisa com a ayahuasca, por exemplo, tem tudo para ser uma ferramenta essencial aliada à psicoterapia. E é preciso que essas pesquisas sejam feitas, é preciso que isso avance de algum modo. No Brasil, a gente tem algumas organizações já fazendo esse trabalho, como é o caso do Plantando Consciência, e a gente criou, né, há pouco tempo, essa criação foi no Rio de Janeiro e hoje ela tenta se nacionalizar, que é a Associação Psicodélica do Brasil, a APB. E a nossa associação tem a ideia de que a gente tem que promover não só as pesquisas científicas, estar participando dessas pesquisas científicas, não só fazer isso, mas também estar promovendo ações em redução de danos em relação ao uso de psicodélicos, seja uso recreativo, seja uso religioso. E, além disso, né, a gente acredita que é fundamental que a gente defenda outra política de drogas, que defenda a legalização dos psicodélicos, porque a proibição ela só piora a situação, ela piora a segurança do uso recreativo, ela piora, né, ela pode associar o uso dessas substâncias a um tráfico violento, a violência, né, do tráfico ilícito de drogas. Então, é importante regulamentar a produção, o comércio e o consumo dessas substâncias. É importante fornecer informações de qualidade para que a gente possa fazer promoção. Então, a Associação Psicodélica do Brasil tem essa compreensão, né? E as pesquisas com psicodélicos estão avançando muito, a gente espera e muito vão avançar ainda. E no cenário internacional, o que a gente observa? Muitas associações sendo criadas pelo mundo, sociedades sendo criadas que defendam, por um lado, os usos terapêuticos e, por outro lado, também outras políticas de droga. Isso tem se unido e a gente espera, então, uma grande evolução nos próximos anos dessas pesquisas e desse debate político.